Onde estamos indo, Cláudio? Vamos pra fazenda. Ela fica na BA-084, na entrada pro Cajueirinho, na região da Panasco. E o que é que vamos ver lá? Vamos ver a produção em primeira mão das batatas doces biofortificadas. Não só a produção das batatas doces biofortificadas, que já podem ser utilizadas para o comércio, mas também nós vamos ver em primeira mão a pesquisa científica aplicada de adaptação de cultivares aqui para a região da Nova Soura. Inédito e exclusivo para gente. Inédito exclusivo, exatamente. A tecnologia de uma tese de doutorado aprovada pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências dos Alimentos do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina fará com que batatas doces biofortificadas, registradas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina, em breve estejam ao alcance do consumidor. A biofortificação dos alimentos consiste em uma técnica de melhoramento genético convencional em que se realiza seleção e cruzamento de plantas da mesma espécie, buscando gerar plantas mais nutritivas. A tese de doutorado de Cláudio Eduardo Cartabiano Leite foi responsável por orientar o plantio desses novos cultivares na cidade de Nova Soura, localizada no Nordeste baiano. A longo prazo, a plantação de legume complementará a alimentação de estudantes da rede municipal da região. Na minha terra tem coisa boa, e isso eu te garanto. E você sabe o que chegou em Nova Soura recentemente? Essa batata aqui, ó, biotificada. Que coisa linda. Mas afinal de contas, quem trouxe isso para aqui? Está aqui do meu lado. Cláudio Eduardo Cartabiano Leite. De onde você é, rapaz? Beleza, eu sou nascido de Sorocaba, São Paulo, vim pra cá de Florianópolis, em Santa Catarina. Qual é a tua formação? Eu tenho 4 níveis de universidade. Sou tecnólogo em alimentos pela UTFPR de Francisco Beltrão, mestre em processos químicos e bioquímicos pela UTFPR de Pato Branco. Tenho um doutorado em ciência de alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina e mais recentemente um MBA em agronegócios pela USP-Exalc. Tem um troféu aqui, né, que a gente vai mostrar daqui a Exatamente. pouco, que é o currículo do homem. Quando que você descobriu essa batata? Eu recebi a oportunidade de pesquisar sobre ela em 2015, quando eu comecei o meu mestrado junto com a doutora Ornella Maria Porcu. Nós trabalhamos da cultivar que havia sido recentemente registrada pela EPAGRE de Santa Catarina. Demorou 7 anos para eles hibridarem elas e o pesquisador que recebeu para trabalhar a fase nutritiva e de compostos bioativos foi eu. E de lá para cá já fazem 8 anos que eu pesquiso exclusivamente batata doce. Com artigos em revistas importantes. Exatamente, artigos em revistas científicas internacionais de Qualis A1 e tenho um mestrado, uma dissertação de mestrado publicada com ela, tenho também a tese de doutorado publicada com ela e mais recentemente o meu artigo que trata do MBA lá na USP publicado com ela. Como você descobriu Nova Soura? Em Nova Soura eu tive a oportunidade de vir com o investidor do meu projeto, quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para ele, José Eduardo da Silveira Leite, que junto com a sua família investem aqui na região e em uma fazenda, um pedacinho de terra que é registrado deles, eu tive a oportunidade de iniciar os procedimentos de adaptação dessa cultivar, que foi desenvolvida inicialmente para um clima subtropical, uma condição de bioma Mata Atlântica, aqui para Nova Soura, que nós estamos num clima tropical com bioma Caatinga. Foi recebido bem pelo prefeito? Fui muito bem recebido pelo prefeito Luiz Cassinho, um abraço para ele, que contribuiu para fortalecer o projeto e contribuiu para gerar uma base de pesquisa aqui para Nova Soura. Atualmente eu fui aprovado junto com os pesquisadores lá da UFSC na chamada número 10 2023 Grupos Emergentes do CNPq e eu faço parte agora dos pesquisadores a nível de doutor do CNPq. Então a pesquisa de batata doce biofortificada da UFSC
tem um pé na Bahia e fica aqui em Nova Açores. Nova Açores, Bahia. Mas o mais importante é o seguinte, a gente vai começar a entender todo esse processo aqui, para depois a gente vir provar se essa batata é boa. Cuidado, hein? Eu sou especialista em comer assim. Então, a gente vai ali para a roça, acompanhar todo o processo, explicar todo o processo como funciona, e depois a gente vai vir aqui provar isso aqui. É isso, Eduardo? Vamos lá então? Já. E tornar essa aqui uma região rica, com pesquisa e desenvolvimento. Aqui ó, Panasco. Essa informação que você está trazendo, informação nova para muita gente, acredito. Isso tudo vai ser fruto de uma revisão que eu estou escrevendo para publicar aqui no Brasil, para demonstrar que Nova Açores, Cipó e Tucano podem ser transformadas e pode contribuir com a economia nacional por meio do agronegócio. O agronegócio baseado em agricultura, agropecuária e indústria de transformação, assim como a Gujão Alimentos está fazendo aqui perto, investindo no desenvolvimento de uma nova agroindústria. Esses fatores e essas variáveis agregadas ao macro do agronegócio brasileiro podem transformar essa região e tornar essa aqui uma região rica, assim como Eduardo Magalhães é atualmente. Luiz Eduardo Magalhães era uma área que na década de 80 e 90 também era uma região pobre da Bahia e atualmente é um dos municípios mais ricos do Nordeste. Aqui na Bahia, Nova Açores, Cipó e Tucano podem sim ser agregados em Sebapi e contribuir demais com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, transformando essa região numa região de potência do agronegócio. Você só vê isso no programa Paiaiá na Conectados. Paiaiá Conectados, vem com a gente. Seguindo aqui, pessoal, já numa estrada aqui de terra, sentido Panasco, eu e o Cláudio. Exatamente. Hoje o dia é para trabalhar. Tem trabalho? Me chama aí que eu vou. É isso aí, Cláudio? Vamos trabalhar, né, rapaz? Já estamos chegando, Vamos falar das batatas doces, vamos falar da produção, produzir aqui um documento importante. Agricultura regenerativa, Os cidadãos de Nova Açores, Exatamente. muitos que às vezes nem conhecem essa região aqui, viu? sustentável. É, bicho, Exatamente. a gente não para, porque a vida é comandar de bicicleta, viu? Se parar, a gente cai. Pessoal, nós já estamos aqui na região da Panasco, ainda município de Nova Açores, Bahia, onde começa tudo. Sabe aquelas batatas que a gente falou lá no início, bonitas, lindas na mesa? Saem daqui. A gente vai bater um papo aqui com o Cláudio e saber todo o processo de produção, como ela chega na mesa do consumidor, quem trabalha com ele aqui. É isso que a gente vai conhecer aqui, ó, nessa região linda e rica de Nova Açores, Bahia. Ponto mais alto de Nova Açores, aqui da região da Panasco, nós temos uma visão 360, é onde está instalado o projeto de produção de batata doce biofortificada. Estamos gravando aqui um documento sobre essas batatas aqui. E para isso exige que o carrapicho também faça isso com a gente, ó. Vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? Ó? Isso é carrapicho. Faz parte do trabalho, rapaz. A condição do solo ela é uma condição arenosa, característica aqui da Bahia. Isso aqui traz um ganho de qualidade morfológica nas raízes. As raízes elas não são tortas, elas não têm uma pressão durante a fase morfológica, elas são melhores porque elas são raízes de melhor qualidade. Em contrapartida, quando você tem uma fase de solo que tem maior teor de argila, você vai ter uma maior produtividade, só que a qualidade morfológica, que é a qualidade comercial dela, decai. Por que as suas batatas não têm muitas, entre aspas, feridas? Por conta justamente dos processos de pós-colheita que aqui nós aplicamos. São processos avançados de pós-colheita que não são desenvolvidas e não são aplicadas em outras fases de produção da batata doce ao longo do Brasil. Outra coisa que você pode perceber também é que as batatas doces não apresentam brotação. Nós permitimos com que ela entre num processo de maturação e cura dos danos mecânicos que vão acometendo as raízes, seja no processo de pós-colheita, que falta
falta também equipamentos para poder realizar uma colheita mecanizada e os processos de expedição, que são processos de comercialização e transporte delas. Que dá uma estética. Exatamente, o que melhora em 2 pontos. Primeiro, na qualidade estrutural, estética delas mesmo, que atrai o consumidor, faz o consumidor escolher o consumo de batata doce, e por outro lado, uma segurança nutricional, porque a ferida, o dano mecânico, tende a fazer com que a atividade de água interna da batata doce saia, o que permite uma maior teor de umidade na ferida, fazendo a queda da qualidade nutricional, o aumento da massa seca, o que faz também cair qualidade sensorial e a oportunidade de ataque de patógenos, principalmente de fungos. Ia te perguntar exatamente, elas são de certa forma autoimunes, é isso? Exatamente. Os tecidos da periderme da batata doce possuem mecanismos internos capazes de realizar um processo de cicatrização de feridas. Esse processo é conhecido como indução de cura. Só que pela falta de expressão econômica da batata doce, essa etapa de indução de cura, ela é muitas vezes ignorado pelo produtor rural, que ao final da colheita já faz a limpeza e sanitização quando existe e já faz a expedição comercial. O que faz ela chegar no comércio ainda não formada. Ela precisa de um tempo de maturação, um tempo de cura, para que durante a fase comercial, na disposição de gôndolas do supermercado, ela esteja finalizada. Olha só, essa porção eu e o Francisco dedicamos ao desenvolvimento e ampliação de cultivares. Perceba como ela já está descansada e foi o que eu tinha comentado antes. As ervas daninhas, elas não estão sendo irrigadas. Elas já estão numa fase mais seca, onde elas vão se tornar um adubo natural. O carrapicho é uma erva daninha. O carrapicho atualmente é uma erva daninha. Toda gramínea alta para batata doce que é repitante é uma erva daninha. Ela tende a sobrepujar em altura a batata doce e com menor incidência de sol, a batata doce não desenvolve a raiz pivotante. Então aqui o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando essa parte, pode perceber como lá cresce a berdoega e aqui ainda não. Aqui ela está toda descansando e esse lado aqui já está pronto para inicial. Já foi descansado, já foi feita a capina manual. O gerente Francisco é quem fez a fase de levantar as leiras. Essas leiras foram levantadas de modo manual por conta da falta que a gente tem aqui de maquinários apropriados. Muito é feito manual aqui ainda. Pode perceber como o solo não tem nenhum agrotóxico, como ainda crescem pequenas ervas daninhas, mas como elas são ainda inferiores na batata doce. Uma produção de batata doce correta, a batata doce mesmo tende a tomar esse campo, impedindo com que as ervas daninhas vençam elas. O que é necessário para impedir o surgimento das ervas daninhas? Então, você não tem como impedir o surgimento delas. O que você pode é controlar elas com uma capina, ou você utilizar algum tipo de herbicida para, de modo químico, inibir o desenvolvimento delas. Um herbicida seletivo que não afete a tua cultura-alvo, mas que afete a culturas que são marginais. Então, no nosso caso, como ainda o nosso trabalho é orgânico e é um trabalho que tem um desenvolvimento responsável, nós fazemos a capina manual. Essa capina manual ela tende a gerar palhada, e a palhada é que vai ser colocado junto com as futuras batatas doces em cima do solo. Vai ser colocado em cima do solo. A batata doce ela é colocada na diagonal durante o plantio dela. Sobrepõe e essas palhadas vão vir de lado, fazendo com que a batata doce se desenvolva antes da erva daninha. Qual o espaço entre as batatas? 40 centímetros entre plantas é o que a gente está utilizando, mas já há pesquisas mais avançadas que com o uso de maquinário correto pode descer até 25, 24 centímetros. Mas aí eu já preciso de um maquinário correto para fazer. Isso de profundidade. Exatamente, isso de distância, não de profundidade, de distância. De profundidade eu gosto de colocar elas mais ou menos a 40 centímetros, 30 a 40 centímetros. Porque numa leira que foi montada a 80, está com 60, se eu colocar ela a 30, eu tenho mais 30 centímetros aqui embaixo para que a raiz se desenvolva. Ela vai se desenvolver aqui, ó.
uma coisa importante. Uma leira dessa, após feito o plantio, pode vir uma chuva e diminuir a altura. Ela precisa ser... Exatamente. Durante o período de produção, nós temos a fase em que a gente faz a reposição de leiras. Uma manutenção da leira. Uma manutenção da leira. Vem aqui como a gente ainda não tem maquinário específico, vem eu e o Francisco, e nós vamos colocando a enxada, vamos batendo a enxada nesse ponto, porque elas são todas plantadas para a esquerda, para poder haver a manutenção da direita para a esquerda. Então elas são todas plantadas para a esquerda, e aqui a enxada vem e vai fazer essa cobertura. Vai fazer a cobertura, tanto a reposição de leiras, quanto a deposição de solo na fase basal da batata doce. Isso faz com que elas se tornem mais resistentes contra esse calor, contra essa secura. Você é um cientista, um estudioso do assunto. Mas além de estudar e trazer a parte teórica, você está no dia a dia, metendo também a mão na massa. Exatamente. Você também precisa, de certa forma, de mais pessoas assim, para que você faça esse trabalho de pesquisa, de estudo, com mais tempo, com mais calma, né? Exatamente. Perceba que assim, eu sou um cientista que utilizei da minha tese para ir para o mercado e encontrar um investidor para o meu sonho, para o que eu estou fazendo, para esse sonho de desenvolver essas batatas biofortificadas. E a fase de roça, ela está sendo muito importante para eu entender os pormenores do desenvolvimento da batata. Atualmente eu posso dizer que eu sou um melhor cientista, mais profundo, com um entendimento muito amplo da cultura da hipomeia batata lã, no desenvolvimento dela. Tanto que o reflexo disso são batatas de formato perfeito, de tamanho e peso, biofortificadas, nutricionalmente superiores, dedicados à mesa e futuramente ao beneficiamento. Pode perceber, o látex dela. Ela tá 100%. Qual a melhor época de plantio? Olha só, o bacana disso é que como a batata doce nessa região, ela tem uma predileção por região tropical. Aqui na Bahia, com o meu projeto inovador e a nossa fase operacional, nós conseguimos tirar 3 safras por ano dela. Nós conseguimos tirar 3 safras por ano, reduzir para 120 a 130 dias o período de produção. Esses períodos de produção respeitam fases de colheita. Quando que eu preciso colher? Entre novembro e dezembro, então são 4 meses antes, setembro, agosto, setembro, o plantio. Colho também agora na Páscoa, que é agora em março, então o plantio está sendo foi realizado agora em novembro, dezembro, e o próximo período de colheita é São João, que é junho. Então vamos pensar, nós estamos hoje aqui agora mais ou menos no dia 17 e 18 de janeiro, então vamos pensar num período de 120 a 150 dias. Vamos colocar 20 de janeiro, 20 de fevereiro, 20 de março, 20 de abril, 20 de maio, dá 4 meses, 120 dias, 3, 6, 9, 12. 20 do mês, 20 de maio, que é mês 5, 20 de junho. Então, mais ou menos dia 10 de junho eu vou começar a colher elas, para até dia 20 de junho terminar a colheita, e em São João, que é dia 22 de junho, eu ter a produção entregue para o consumo. Esse sol de 40 com sensação de 45 graus aí é um solo perfeito para a produção de batata doce. Na minha tese de doutorado, eu escolhi a Bahia por ela se encontrar entre o paralelo 11 e o paralelo 13, que é o mesmo paralelo de um país africano chamado Malawi. O Malawi é o segundo maior produtor de batata doce do mundo. O Brasil não produz nem 30% do que o Malawi produz. Para ser mais exato, mais ou menos uns 26, 27% da produção do Malawi. O Malawi cabe inteiro dentro da Bahia. O Malawi e a Bahia se encontram no mesmo paralelo do planeta. Então a minha hipótese é que o Brasil, investindo na produção de batata doce, pode se tornar o maior produtor de batata doce das Américas, e a Bahia pode ser o estado número 1 da produção de batata doce no Brasil. Fale um pouco dessas batatas aí que vocês estão olhando. Em primeira mão, essas aqui são as batatas de polpa amarela e laranja, que também são desenvolvidas, são biofortificadas e desenvolvidas aqui na região. Olha o tamanho delas. Olha aqui, na mão do Francisco. Francisco, fale um pouquinho dessas batatas aí. Qual é o teu trabalho aqui na rua? Meu trabalho aqui é na limpa, faço tudo que ele pede para eu fazer, eu faço aqui, né?
Mas ele falou que ele é o seu ajudante aqui. Mas ele me ajuda porque eu sou mais formado em fazer as esticação das fitas. Você cuida da prática. É. Você cuida da prática, desde o plantio, limpeza aqui do terreno, a colheita, tudo isso. Esse aqui é o meu orgulho, esse aqui é o meu gerente aqui da fazenda. Mas qual foi a primeira vez que você comeu nessa batata? Rapaz, tem mais ou menos quantos, Cláudio? Uns 2 anos que eu comi dessa batata aqui. 2 anos e meio já. Mas pela aí. Gostou? Adorei, eu troquei o pão pela batata. Você comia pão no café da manhã? Antigamente era pão, agora nem ligo para pão mais, agora é batata. Sente-se melhor fisicamente? Com certeza. Até na bola fiquei melhor ainda do que antes. Joga futebol também? Com certeza. Muito bom. Então a batata também é bom para quem pratica um esporte, né? Com certeza. Isso tem uma explicação técnica aí? Exatamente, exatamente. Olha só, é engraçado para você ver como a cultura empírica observa o que está na cultura teórica. O que a teoria nos diz? Que a batata doce tem um alto componente de carboidratos complexos, o que faz ela ser considerada um alimento de baixo índice glicêmico. A deposição de glicose basal, ela é retardada, ela é feita de modo gradual por conta do ataque de alfa-amilases dentro do teu corpo. Faz com que a entrada de glicemia para o teu sangue seja feita de modo gradual, trazendo essa saciedade para quem consome a batata doce no café da manhã. Muito indicado para substituir justamente o pão. Então o que o Cláudio está falando é baseado em informação exatamente, científica. O que o Francisco está falando é perfeito, é um entendimento empírico do conhecimento científico. Isso aí na tua família já é comum, a batata no café da manhã. A pergunta que eu te faço agora é assim, você sabe aprontar lá ela depois? Com certeza também. Se eu for em sua casa, por exemplo, pedir, você vai fazer, eu vou comer e vou gostar. Vai gostar, com certeza. Cuidado, rapaz, entendeu? Cuidado que eu sou um apreciador de batata, viu, rapaz? Tenho certeza que nós fazemos a melhor batata doce do Brasil. Sua família também ajuda aqui? Não, minha família trabalha em outra fazenda, mas em breve eles vão estar aqui comigo também. Tá. E qual é a perspectiva? Como é que você vê a produção de batata para essa região aqui sua? Você vê isso com os bons olhos, pensamento assim positivo de que em breve todas as famílias por aqui poderão estar usufruindo dessa batata? Com certeza. Antes eu achava que aqui não ia evoluir nada, mas depois quando a gente começou a trabalhar aqui, que vimos que a terra é boa e o negócio vai para frente. Mas você pensava isso até também pelo fato de ser uma coisa nova, não é, para a região aqui, né? A gente plantava geralmente para a gente no gasto da casa mesmo, no consumo em casa, para plantar assim bastante, nós nunca tínhamos plantado não. Sabe? Você se surpreendeu, por exemplo, com a quantidade de informações técnicas sobre a batata que o Cláudio trouxe? Ave Maria, esse homem aí é uma fera braba, aí eu tô aprendendo tudo com ele aí, tudo. Ele vai me ensinar tudo sobre batata doce. Já imaginou na vida um dia ter esse tipo de contato, de aprendizado assim? Já, mas eu deixo com ele mesmo, o estudo eu deixo pra ele, eu vou mais na... Não, eu tô dizendo se você imaginava um dia conhecer alguém que pudesse te fornecer a quantidade de informações que ele está trazendo. Não, nunca... Não. Nunca pensou, não? Não. Quem sabe um dia você fazer até um mestrado, né, nisso aí? Porque trabalhando com ele, você vai se tornar um mestre também, não é isso, Cláudio? Já é mestre aqui, olha aí, olha o tamanho das batatas, olha só. A gente estava falando, Cláudio, um pouco da questão de ideais de vida, de uma vida melhor, de uma vida mais produtiva. É isso que traz. Você que está assistindo um vídeo percebe que mais do que também alimenta, o que está trazendo é esperança. É esperança, é isso que a gente está sentindo agora. É a esperança de ver o desenvolvimento de um alimento biofortificado nutricionalmente superior, capaz de unificar a família, capaz de unificar o sertanejo, capaz de trazer uma fase que é econômico-financeira para essa região, o desenvolvimento da região e contribuir com uma melhor alimentação dedicada não só aos nossos adultos, mas também muito aos nossos jovens, que vão ter na batata doce um alimento nutricionalmente superior.
todo cientista tem um pouco de louco, né? Loucura, né? Todo cientista, assim, devem te chamar até de louco por ter saído de uma outra região, abandonado a família, você é um cara novo ainda, mas qual é a recompensa disso tudo? Assim, até é difícil falar porque aumenta a esperança e aumenta uma fase de propósito. Hoje em dia a gente vive num mundo muito literal, onde o reconhecimento ele está muito agregado ao valor final e ao dinheiro final. Esse projeto, eu tenho que agradecer muito aos investidores que acreditam nesse projeto e que ainda continuam investindo para que lá na frente vejam. Eu ainda não tenho um retorno financeiro dele, mas existe uma fase de propósito e de dignidade. Essa batata doce ela é orgânica, ela é digna de estar na tua mesa. É digna de estar como um alimento da sua escolha. Não só mais um alimento, mas um alimento que foi produzido pensando no seu bem-estar, na sua saúde. Linda a batata. É a verdade. As ervas daninhas que vão secando de modo natural se transformam em adubo orgânico. Elas não estão contaminadas com nenhum tipo de agrotóxico. Elas são ervas naturais e elas vão compor a fase orgânica do meu solo. Cláudio, você estava me relatando aqui que um dos problemas aqui é a energia elétrica. Exatamente. Que problema é esse? De modo básico, nós temos uma energia que ela é monofásica 220. Ela não é apropriada para rede aqui para fornecimento, principalmente de energia para irrigação. Ela não é apropriada para o meio rural. O meio rural deveria ser uma energia trifásica 380. Mas infelizmente aqui ainda na região da Panasco nós não temos a concessionária estadual fazendo a atualização do sistema, o que inviabiliza a amplitude do desenvolvimento da agricultura aqui na região. O descanso. Existe um período de descanso da terra para que a monocultura não prejudique o próprio solo. E uma agricultura orgânica, como que você percebe que ela é orgânica? Está percebendo como todo o mato está verde e como a gente tem o desenvolvimento de um mato característico da região? Não é utilizado herbicidas aqui nessa região. Todo o cultivo das batatas doces biofortificadas do projeto é feito de modo racional, é feito de modo inteligente e é feito de uma escala que permite com que haja a responsabilidade do cuidado no solo. O que é essa inteligência que você fala? São pesquisas avançadas que demonstram que há meios de se produzir de modo orgânico sem a utilização de defensivos químicos, seja na fase de herbicida contra ervas daninhas, seja na fase de fungicidas contra fungos ou de inseticidas contra insetos. Por isso que os biológicos hoje em dia estão muito em voga, para quebrar justamente esse uso de agrotóxicos na terra. Aqui toda a nossa produção ela é orgânica, limpa, sem uso algum de nenhum tipo, seja biológico ou químico. Aqui a gente tem as batatas que foram plantadas recentemente. Não, aqui nós temos lá em cima as batatas, lá em cima, a produção é lá em cima. Esse aqui é o descanso da terra, aonde vai entrar as batatas agora nessa fase lunar, de lua nova, para poder ter a colheita em São João. O que você estava falando de energia também é isso, a questão da lua. Exatamente, é todo o ciclo a uma agricultura dedicada ao ciclo natural. É uma agricultura racional que tem a responsabilidade tanto na fase ambiental quanto na fase social, com colaboradores aqui da região, agricultores que têm o período na terra, o pesquisador que tem a tecnologia inovadora e o respeito principalmente à natureza. Quanto tempo ela fica descansando aí? Geralmente elas descansam de 4 a 6 meses dentro do ciclo. Nós temos a fase aqui em cima que vai finalizar o período dela e essa fase de descanso aqui embaixo, onde vai entrar o arado e a grade para poder limpar essa terra. É um processo. Sempre 1 hectare produzindo. Exige paciência também. Exatamente, paciência e compromisso com os recursos naturais. É isso que o futuro requer de nós. Você estava explicando aqui sobre as batatas. Temos a roxa. Exatamente. Como você pode perceber, nós temos uma parte de descanso aqui no meio, em que troca da roxa para a amarela. Aqui nós temos batatas doces de polpa laranja e amarela,
que produzem biocompostos, que são os carotenoides. Nós temos também a batata doce roxa, em outra fase de produção, que são as batatas que produzem os compostos bioativos dedicados aos polifenóis e aos flavonoides, que são as antocianinas. Aqui na fazenda a gente dispõe de um sistema de irrigação. Nós temos aqui um poço pequeno de 4 milímetros, 40 metros de profundidade estática, 20 metros de profundidade dinâmica, contando com 60 metros aqui o poço total. É uma bomba de 3 cavalos que faz uma alimentação linear até o reservatório de mais ou menos 270 metros cúbicos de água. E que faz a alimentação dessa fase de água. Aqui nós temos a nossa Spondoptera púrpura. Púrpura. Como que é, Fanta? Cúrcuma. Não, a Spondoptera púrpura, é a seriguela. Aqui nós temos a nossa árvore, desculpa, porque vai cortando, né? Volta na cabeça, né? Aqui a gente tem a nossa árvore de seriguela e aqui nós temos um pequeno plantio de uma muda de açafrão, cúrcuma da terra. E a água vem. Ela é típica de onde essa? Então, exatamente. Ela é também muito produzida aqui no Nordeste. E é um tipo de raiz que é junto com gengibre. Aqui nós temos o reservatório. Ele está baixo porque eu faço a entrada de água até o nível alto dele. E toda essa água ela vai sendo utilizada de modo racional. Então, para não ter uma captação contínua ainda da água, nós fazemos a enchida dele até 80% e dos 80%, conforme a necessidade hídrica da cultura, a gente vai entregando com a centrífuga. Me conta a história aí do teu MBA. Você gabaritou, foi? Olha só que legal. Eu sou formado em Master Business Administration, que é o MBA, em agronegócios da USP Exalc, fornecido pelo PSEG. A minha turma é a turma 212 e eu comecei ela ainda durante o doutorado, em outubro de 2021. Que na época, professores e amigos que hoje são doutores falaram que era uma loucura por conta da união da carga de estudos entre doutorado e MBA da USP. Hoje é motivo de orgulho para mim. Eu defendi o MBA em agosto de 2023, sob a orientação da professora Débora Pantojo de Souza, orientadora do meu MBA. Tanto que atualmente eu já tenho o artigo publicado desse projeto do MBA. E o projeto foi a fase econômico-financeira da produção de batata doce biofortificada aqui em Nova Soura, na Bahia. Foi publicado lá em Nova York, nos Estados Unidos, esse projeto. E com muito orgulho eu vim mostrando o desenvolvimento e a fase econômico-financeira dele. E todas as provas que eu prestei foram 10. Foram tirados 10. Então eu tenho gabaritado o curso de agronegócio na USP. No final eu precisava defender o meu TCC e essa defesa era o último 10 que faltava ganhar. E eu vim para cá, para Nova Soura, fazer a colheita e o desenvolvimento do projeto e tive a graça e a oportunidade de defender o MBA na casa do meu gerente Fanta, do meu gerente Francisco. Você viu isso aí, ó? Com certeza. Foi um evento na comunidade. O que você achou? Achei legal e importante, né, ele fazer logo essa formatura na minha casa aí, né? Você achou que ele ia ficar louco, era? Achei que ele conversou 20 minutos sem parar um segundo, sem intervalo. Aí você falou, é coisa de doido. Eu digo, esse homem tá doido, vai morrer aí. Foi um evento aqui da comunidade. Aqui nós temos uma internet que ainda é muito fraca, via rádio. E eu pedi para o pessoal inteiro da comunidade vir, desligou o celular, o pessoal desligou o celular, foi feito um evento para que fosse feita essa minha defesa. E nesse dia eu defendi com a banca do professor Humberto Spolador e com a graça de Deus tive a oportunidade de receber o último 10, concretizando o gabarito de 10 do MBA. Você já viu alguém estudar tanto assim ou não? Acho que no Brasil aqui deve ser poucos, né, que tem esses estudos tudo aí. Você falaria pro seu filho estudar assim? Vale a pena? Você vendo assim? Vale a pena, né? Vale, com certeza. Você tem quantos filhos? Tenho 3 filhos. 3? Quais os nomes? O nome do mais velho é Frâncio, do meio é Fábio e o mais novo é Flávio. Tem outro por fora e outro casal que é Giovanni. Quantos anos? Assim. Rapaz, eu Se perdeu? perdi a quantidade dos anos. Estudam seus filhos? Já são tudo já de maior, já trabalhadores. E hoje você chegaria para um filho seu e diria:
siga o exemplo do Cláudio, assim, estude? Diria, com certeza. Com orgulho. Com orgulho. Isso é bacana, né, Cláudio? É um propósito de vida, né? É uma esperança, como eu tinha comentado antes, é uma esperança da comunidade. É uma esperança de acreditar no trabalho em tempos tão difíceis, tão escassos assim de investimento em estudo, né? Você não era um cara que praticava esporte? Não, antigamente não. Eu era muito dedicado ao meu estudo. Quem me conhece sabe do que eu tô falando. Você estava mostrando nas costas aí que tem uma corcunda aí, muito né? pra frente, né? Muito pra frente de ficar muito travado em estudo. Eu tenho o costume de estudar. Hoje eu consegui um pouco deixar, acalmar um pouco, mas eu tinha o costume de estudar 8 horas por dia, todo dia de segunda a sábado. Dormia quantas horas assim? Dormia também em intervalos durante o dia, porque estafa a cabeça, e trabalhava de madrugada, também estudava muito na parte do início da manhã, madrugada quando eu acordava, então não tinha uma regularidade, era meio irregular, e cumpria com as obrigações de universidade, sempre fui bolsista tanto da CAPES, fui bolsista do CNPq com taxa de bancada. Que não é fácil. Não, eu tenho toda a aprovação. O bolsista com taxa de bancada só tinha uma bolsa dessa no nível do meu doutorado. Quem são as tuas referências, assim, seja lá como cientista, como professor? Nossa, é difícil, eu tenho diversas referências. Uma delas é a minha orientadora de mestrado mesmo, a doutora Alicia de Francisco de Casas, uma das primeiras no mundo a utilizar o microscópio eletrônico. É uma grande referência, tem livros na década de 90, uma professora colombiana que atualmente trabalha no Brasil, trabalhou na Carlsberg, e também assim referências brasileiras, né, que assim tentam por meio do estudo demonstrar e fazer o brasileiro se tornar um pouco mais assim apaixonado pelo país dele, sabe? Quantos anos você tá? Tô com 36. Você já parou de estudar? Não consigo. Até ontem eu estava lendo alguns artigos científicos. Não consegue mais, é difícil, né? É difícil, mas eu me dedico muito à questão da batata doce e ao desenvolvimento dela, sabe? O desenvolvimento dessa cultura que vai trazer futuro. Não só batata doce, mas assim, todas as raízes tuberosas, né? Raízes tropicais. Nós somos fruto de um povo andino. O Brasil ele é um país que tem uma miscigenação muito grande, principalmente europeia, africana, mas a nossa cultura indígena, antes da chegada dos europeus aqui na década de em 1500, nos anos, né, porque já haviam, na navegação de Cristóvão Colombo já havia esse entendimento da América do Sul, sabe? Então nós temos toda uma cultura passada que é uma cultura indígena andina, e essa cultura ela é baseada principalmente no consumo de raízes tuberosas, sabe? Então existe todo um resgate cultural a ser feito ainda do brasileiro. O que é que você tem a dizer sobre nível de testosterona do homem e essa batata? Então, exatamente, olha só, ela tende a te dar uma maior saciedade para você ter uma formação de biocompostos no teu corpo, uma manutenção bioquímica mais assertiva, sabe? Um dos principais hormônios masculinos é a testosterona, que faz uma manutenção ampla do metabolismo, mas não ela, né? Outros tantos que são necessários a partir de uma alimentação adequada e da realização de exercícios básicos. Uma coisa é você ir para a academia e realizar a construção muscular, outra coisa é você ter uma vida ativa saudável, jogar o seu futebol, fazer caminhadas, o que unificado a uma alimentação saudável e hábitos saudáveis de vida tende sim a contribuir com a manutenção do metabolismo do homem. Batata doce biofortificada, essa aqui é a de polpa roxa com alto teor de polifenóis e principalmente antocianinas. Serve muito para a manutenção do metabolismo do ser humano e também assim previne o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, com destaque principalmente para hipertensão, obesidade mórbida e diabetes mellitus tipo 2 por conta do baixo índice glicêmico que ela tem. Então o índice glicêmico muito relacionado à questão de carboidratos complexos, mas junto com esses carboidratos nós temos o desenvolvimento de polifenóis. E ela tem uma coloração forte, né? Exatamente, é justamente pela concentração de polifenóis. Pode perceber que por ela ser uma raiz,
a concentração de polifenóis fica dentro da polpa, a qual, por meio de cozimento e de um processo de indução de calor, os polifenóis ficam dentro, não costumam ser carreados. Eles são hidrofílicos, são compostos hidrofílicos, mas eles não são carreados justamente pela proteção que a batata doce oferece. Ó, o desenvolvimento dela, ele pode perceber o formato de raiz também, o formato de raiz, ó. Elas estão sendo desenvolvidas de modo orgânico aqui em Nova Soure, com uma água que é de altíssima qualidade, que provém do aquífero Tucano, um sol de altíssima qualidade também por conta do paralelo. Nós estamos perto do paralelo 11, entre 11 e 13S. O método de produção, ele é inovador, deriva da pesquisa da minha tese, que unificou a produção africana de raízes e tubérculos, principalmente com destaque ao Malawi, e utilizou da expertise japonesa para fazer as melhores batatas doces do mundo. Você é um pioneiro aqui na região? Exatamente, exatamente. Essa cultivar o pessoal não tem na região. Ela foi desenvolvida lá em Santa Catarina. Quem detém a patente dela e o registro dela é a Epagre. Atualmente a gente trabalha também na UFSC com o desenvolvimento de novos cultivares. Diga o que é a UFSC. A UFSC é a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou doutor em Ciência de Alimentos pela UFSC. Também eu tenho a oportunidade de fazer uma receita para você de um café da manhã que seja extremamente nutritivo. Esse é o tal do café da manhã que eu atualmente tomo. O que é que tem de diferente? Olha Eu sou só. viciado. Cuidado. Eu sou especialista em tomar café. Ei, que beleza, Então... que beleza. Então, assim, eu atualmente busco, por meio de uso de exercícios físicos e de um aumento do metabolismo agregado a uma alimentação balanceada, um melhor hábito de vida. E eu ultimamente tenho observado em mim maior disposição, maior clareza de ideias, menor cansaço físico, principalmente pela essa fase do café da manhã. O que eu costumo a incluir no meu café da manhã? Uma composição completa, seja proteica, lipídica e de carboidratos, com ênfase a vitaminas e minerais e compostos bioativos. Então, de modo básico, eu vou preparar o café da manhã. Nós temos aqui a batata doce biofortificada. Eu faço ela junto com um atum que tem um alto índice de ômega 3, EPA e DHA. EPA é o ácido esqueci. Dá pra cortar? Dá sim, fica tranquilo. Só um pouquinho, igual. É porque são essas duas moléculas que vão contribuir com a manutenção principalmente do cérebro. EPA e DHA, ácido ocosapentaenoico e docosahexaenoico, ácido ocosapentaenoico e ácido docosahexaenoico. É o EPA e DHA junto com as células de ômega 3, junto com as cadeias lipídicas de ômega 3. Isso vem a nutrir o quê? Vem a nutrir o teu cérebro principalmente. Porque no fim das contas você percebe que a falta de pensamento, a falta de uma energia é porque o teu cérebro está roubando do teu corpo. Então, o importante não é só manter uma manutenção dos seus músculos ou do seu organismo, mas sim focar também no cérebro, porque hoje em dia é o que a gente mais usa. Nesse sentido, hoje em dia é o que a gente mais usa. Você está toda hora no celular, está toda hora recorrendo a questões tecnológicas, e perceba que o que é tecnológico, ele tira do que é físico. Ele tira do que é físico. Então acaba que você usa menos energia física. E é engraçado, o que você também percebe, né? Pode ver antigamente, os nossos avós, os nossos pais, que tinham um exercício mais braçal. Eles não sofriam tanto de depressão, não sofria de ansiedade, não sofria desses males que o século XXI tem. E o que é factível é a diferença entre o que era tecnológico antigamente e o que é tecnológico hoje. Então, o que eu quero dizer? Que hoje em dia a gente tem um uso muito mais elevado do cérebro, né? Claro. Principalmente no mundo com mais informações, mais novidades, Exatamente. Perdoa a minha fala muito técnica, né? Eu gosto disso, né? Eu preciso estar... Vamos tomar um café aqui, ó.
Café baiano, pra gente prestigiar a nossa Bahia, né? Claro. Exatamente. Vamos prestigiar a amada Bahia. A amada Bahia que fornece alto índice de alimentos pro mundo, né? Sim, sem dúvida. Exatamente. Por favor, fique à vontade, tá? Obrigado, brinde, claro. Sem açúcar, um café sem açúcar. Baiano, pra gente poder prestigiar o café da Bahia. Muito bom. Vamos provar isso aqui? Por favor, fique à vontade. Aqui o que a gente tem? Um café da manhã extremamente nutritivo. Atum com a fase proteica, também de ômega 3, EPA e DHA, que é muito importante. A batata doce na fase de carboidratos, mas é uma batata doce biofortificada que também provém compostos bioativos, com destaque para as antocianinas. Nós temos aqui também ovos, que contribuem tanto para a fase proteica quanto a fase lipídica. O tomate, que fornece um bom conteúdo também de licopeno. E a cebola para dar o sabor. E o tempero com açafrão, que é o tempero baiano. Qual é a diferença dessa batata aqui para aquela batata comum que a gente come? Nós temos diferença tanto na textura, quanto diferença na composição nutritiva, diferença também na composição de compostos bioativos. Isso provém do metabolismo da planta. A planta que produz antocianinas e polifenóis possui rotas bioquímicas que chamam rota do ácido químico e rota do ácido malônico e hidroxicinâmico. Então o que isso acontece? Ao invés de ter um encadeamento ininterrupto de amido, existe a fotossíntese, a formação de fotoassimilados, geração de açúcar, encadeamento do açúcar e formação de amido. Ela tranca a formação do amido para poder iniciar a formação desses compostos bioativos. Então, o empacotamento do amido, ele é reduzido e ele é diferenciado. Nós estamos no ponto mais alto de Nova Açores. E aí eu te pergunto, onde você quer chegar? Eu, graças a Deus, vou falar para você, eu quero poder ver que um alimento de base biofortificado está na merenda escolar das crianças e que essas crianças consumindo um alimento de base nutritivo juntamente com exercícios físicos promovidos pela escola possam sim chegar na sua idade jovial, aos 18, aos 20 anos, melhores, mais bem formadas. Assim, com uma formação melhor, meio nesse sentido, uma formação bioquímica, uma formação do metabolismo melhor, se transformando em pessoas com uma menor incidência de doenças crônicas não transmissíveis. Um menor nível de crianças obesas, um menor nível de crianças diabéticas, um menor nível de crianças desnutridas. Cláudio, a gente não poderia deixar de finalizar essa nossa matéria aqui no local de produção da batata, ao lado do Francisco também, que tem sua importância na produção de tudo isso. Agradecer ao prefeito Cassinho por ter feito essa ponte e deixa aí a tua mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo agora. Então, primeiro eu queria agradecer de frente, assim, tanto ao meu colaborador Francisco, que é quem está aqui do lado todo santo dia, sabe, apostando numa ideia, apostando no propósito. Quero agradecer do mesmo modo aos meus investidores, na pessoa do José Eduardo da Silveira Leite, por acreditar e investir no sonho. Quero agradecer também a minha família por tanto tempo longe, entendeu? E, sabe, nesse sentido assim, agradecer muito o Cassinho, ao candidato Alain, pela oportunidade de, sabe, de ajudar eu a ficar aqui em Nova Açores, ajudar o desenvolvimento e a quem está assistindo e quem está interessado na batata doce, que eu posso afirmar para você que um consumo maior de batata doce, principalmente no café da manhã, pode sim auxiliar na manutenção da tua saúde. Eu não posso deixar de fazer uma última pergunta, porque quando você fala da sua família, você muda o tom de voz. Onde é que você vai? Onde teu pensamento te leva nessa hora? Eu vou falar pra você assim, ó, tanto na minha mãe, no meu pai, no meu irmão. Quais os nomes? Minha companheira Jaqueline. O nome do seu pai? Meu pai Cláudio Leite, minha mãe Silvia Alves dos Santos, meu irmão Cláudio Augusto, juntamente com a minha família, a minha companheira, amiga, ex-noiva, Jaqueline Batista, que, sabe, contribuiu muito para estar aqui, foi muito base, a família dela,
sabe, meus professores, entendeu? Perseguir um sonho não é fácil. Perseguir um sonho não é fácil. Ele te cobra muito. E tem que entender que tem muita gente também que está pagando por esse sonho. Não só na fase financeira, mas na fase espiritual, sabe? Na fase de companheirismo. Então, é como Isaac Newton propagou. Eu só enxergo mais longe por conta dos ombros de gigantes que me sustentam, né? Não veria mais longe se não fosse por ombros de gigantes. Então, a esses gigantes que me conhecem, que sabem